E aí, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. E hoje voltamos no início de mais um mês para revisitar a carteira de fundos imobiliários do canal. Esse mês tivemos novidades no VISC11, o fundo imobiliário de shoppings que foi escolhido para ser adicionado na carteira no mês anterior. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, dentre algumas outras coisas também. Então fique ligado no que vem a seguir. Pessoal, contextualizando para quem ainda não conhece o quadro, aqui no Economia Privada temos uma carteira de fundos imobiliários no qual eu invisto R$ 300 mensalmente, com o intuito de que com o tempo eu possa mostrar que mesmo aqueles que não possuem enormes quantias para investir todo mês, podem sim ter uma geração de renda passiva através de ativos que distribuam proventos. E só para deixar totalmente claro, apesar do quadro ser baseado num aporte limitado a R$ 300 por mês, é dinheiro de verdade, skin in the game mesmo. É claro, eu tenho a minha carteira pessoal, a qual eu prefiro não mostrar, não publicar, principalmente por motivos de segurança. Mas os aportes mostrados aqui nesse quadro são aportes reais, são cotas de fundos que eu realmente comprei. Bem, pensei de iniciarmos o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre o VISC11, o fundo imobiliário de shopping centers que escolhemos adicionar na carteira no mês anterior e que da noite para o dia aparentemente perdeu uma fatia de 3,7% do seu valor patrimonial. Vou explicar como isso veio a acontecer. Em seguida, vamos dar uma olhadinha rápida nas páginas do Status Invest dos dois fundos que eu escolhi adicionar na carteira esse mês, o XPML11 e o JSRE11. Depois, vamos lá para o MyProfit dar uma olhada em como está o desenvolvimento da carteira até hoje, levando em conta os aportes feitos até então, os proventos que já foram distribuídos, a evolução na cotação de cada uma das cotas e etc. Por fim, ainda no MyProfit vou fazer a adição das entradas do mês, né? Vou colocar lá na carteira cada um dos fundos que eu comprei, em cada um dos seus preços, para a gente poder olhar e avaliar como está dividido o patrimônio do canal ali em relação aos diferentes setores de fundos imobiliários. Bem, pessoal, eu confesso que eu fui um pouco surpreendido com o relatório mensal do mês de julho do VISC11. Talvez por um pouco de desatenção minha mesmo, não vou tirar completamente o meu da reta, mas eu acredito também que a gestão poderia ter sido mais clara com alguns pontos que eu vou mostrar hoje. No dia 14 de junho, como vem dizendo aqui o relatório, havia sido liberado fato relevante anunciando a venda de parte de 3 shoppings do fundo, o Vila Romana, o Iguatemi de Fortaleza e o Ribeirão Shopping. Esses 3 são bons shoppings do portfólio do VISC11, mas faz parte do mercado de fundos imobiliários, às vezes, fazer algumas vendas para realocar o capital. A gente não pode julgar precipitadamente uma venda antes de saber onde a gestão vai usar o dinheiro gerado por aquela venda. O problema está mesmo aqui nessa parte do relatório onde ele comenta sobre o impacto dos earnouts na cota patrimonial. Nessa parte ele vai comentar sobre as compras do Ribeirão Shopping, do portfólio da Ancar e do Praia da Costa. Basicamente são shoppings que o fundo comprou durante a pandemia e como as coisas ainda estavam bem incertas naquela época, eles realizaram essas operações com o que chamam aqui de earnouts, que nada mais é do que uma cláusula de performance. Se os shoppings atingissem uma determinada meta de performance depois de certo ponto, o VISC11 precisaria pagar uma grana a mais para os vendedores. Ou seja, eles compraram esses shoppings com algum desconto, já que eles não sabiam como os shoppings iam performar, né, por causa da pandemia e tal. E se eles viessem a bater metas ali pré-estabelecidas por contrato, o VISC11 teria que pagar esse a mais ali para quem vendeu os shoppings para o fundo. O problema disso tudo é que o VISC11 deixou esses earnouts descritos apenas nos relatórios trimestrais, deixando de fora dos relatórios mensais. Tanto é que no aporte do mês anterior, a gente revisou junto o relatório do início de junho e eu mesmo não me atentei que existia a possibilidade do fundo ter que pagar essas obrigações a mais. No relatório de julho, que é o relatório atual, eles já trouxeram a informação que, como muito provavelmente as metas de 2 dos 3 earnouts serão batidas ainda esse ano, o fundo resolveu reconhecer esses 2 pagamentos, essas 2 necessidades de pagar dívidas. Um para o final de 2023 e o outro para o início de 2024, que está logo aí, né? Como é uma dívida a mais que apareceu no relatório do dia para a noite, o patrimônio líquido do fundo diminui. Caso você não saiba, o PL de um fundo é tudo que ele possui de ativos menos os seus passivos, as suas dívidas e obrigações financeiras no geral.
Eu até trouxe aqui para vocês verem, ó, o valor patrimonial por cota do fechamento de maio era de R$ 120,22. Esse relatório aqui é o relatório anterior, é o relatório de junho referente ao valor de fechamento do mês de maio. Ó, valor patrimonial por cota, R$ 120,22. Já aqui no relatório atual de julho, referente ao mês de junho, temos aqui o valor patrimonial da cota, R$ 115,26. Então o VISC11 da noite para o dia passou a ser negociado com ágio, porque no momento que foi divulgado esse relatório, o VISC11 estava sendo negociado a R$ 118,00 e alguns quebrados. Isso era um valor menor do que o valor patrimonial anterior, de R$ 120,00 e pouco. E quando há essa redução para 115, magicamente o fundo está sendo negociado com um ágio, sendo negociado ali em 118, acima do valor patrimonial. Eu achei isso bem desanimador. Apesar da informação estar disponível ali nos relatórios trimestrais, não custava nada a gestão do fundo ter trazido também nos relatórios mensais, já que estava tão na cara assim que muito provavelmente o fundo ia ter que pagar essas dívidas logo mais. E além disso, quem já acompanha o VISC11 sabe que esses shoppings do portfólio Ancar não são lá as mil maravilhas. Então o fundo basicamente teve que fazer uma venda repentina de parte de bons shoppings para pagar a dívida da compra de shoppings menos eficientes. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo até aqui, por favor, não esqueçam de deixar aquele like para que o YouTube distribua esse conteúdo para ainda mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e junte-se a todo mundo que já é inscrito aqui no melhor pequeno canal de finanças e investimentos do YouTube. Para esse mês, eu resolvi continuar investindo no setor de shoppings, que é um setor que eu coloco muita fé no desempenho futuro, principalmente com a grande possibilidade de daqui para frente a nossa taxa básica de juros começar a cair. A gente vai passar aí muito provavelmente alguns anos em ciclo de queda da Selic, o que eu prevejo que vai aquecer a economia e as pessoas vão gastar mais no geral. E no centro de toda a nossa cultura capitalista de consumo, né, estão os shopping centers. Então eu acredito sim que essas estruturas de comércio e lazer vão faturar bem aí nesses anos que estão por vir. E como eu já comentei no início do vídeo, escolhi investir no XPML11, que é um dos fundos do setor com o melhor portfólio de shoppings, ao meu ver, é claro. O fundo completou uma emissão muito recentemente e logo depois iniciaram uma nova. E por conta disso, o preço a mercado está sendo ancorado pelo valor dessa última emissão. Dessa forma, eu pessoalmente acredito que finalizando a emissão, o valor da cota do XPML11 tende a voltar a subir. Mas só lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento. O último fechamento a mercado do fundo foi a R$ 103,90. Ele está atualmente com dividend yield de 9,05%, então um dividend yield bastante bom aí para o setor de shoppings, e ele teve uma valorização no último ano de 12%, 12,20%. Baixando aqui a gente consegue ver que ele está sendo negociado com ágio a 1,06 do VP. O valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 98,46, mas eu acredito que esse valor patrimonial vai aumentar na próxima avaliação que for feita, aí virando o ano, né, para 2024. E a gente pode perceber uma coisa muito boa aqui no fundo, é que ele vem crescendo os dividendos mensalmente. Tirando janeiro, que historicamente é um mês que fundos de shoppings possuem uma grande distribuição de proventos, a gente pode perceber que em 2022 esses proventos já vinham crescendo mês a mês e o fundo vem repetindo isso em 2023. Ó. Fevereiro, em março já aumentou um pouquinho, continuou aumentando em abril, maio, junho e julho eles anunciaram recentemente um provento de 83 centavos. Contra 81 do mês anterior. Então isso é um bom sinal. Vamos passar rapidamente aqui para o próximo fundo que a gente vai comprar esse mês, que é o JSRE11. O setor de lajes é um setor que, na minha visão pessoal, tem um pouquinho mais de risco. Alguns prédios eles têm dificuldade de diminuir o percentual de vacância e, por vezes, a rotatividade dos inquilinos é até bastante alta. Portanto, o meu planejamento para esse setor é destinar uma pequena parcela da carteira, provavelmente ali algo em torno de 10%. Mas isso é claro quando a carteira aqui do canal já estiver mais desenvolvida, com investimento em mais fundos, cobrindo todos os diferentes setores. O JSRE11 está sendo cotado no mercado atualmente a R$ 80,46, sendo que ele valorizou quase 8% no ano. E ele está com dividend yield aí de 6,51%. Está em torno da média para o setor. Lajes corporativas não costuma distribuir um dividendo muito elevado. A gente percebe que o fundo está sendo cotado com um desconto enorme em relação ao valor patrimonial, de 29%, né? 0,71 do PVP, mas isso muito por aquelas questões que eu comentei. O setor de lajes tem algum risco
e ao mesmo tempo eles não têm distribuído bons dividendos. Então o mercado como um todo acaba não aceitando pagar o valor patrimonial inteiro, completo nos fundos. Bem, pessoal, essa aqui é a página inicial do MyProfit. A gente pode perceber os 3 fundos imobiliários que já compramos até então. O BTCI11, que é de papel, o PLCR11, que também é de recebíveis, e o VISC11, que é de shoppings. Aqui na página inicial, ele mostra a variação de rentabilidade da carteira até então, mas leva em conta apenas a variação do valor das cotas. Então, os meus fundos eles ganharam em valorização ali só em relação às cotas 3,73% desde que eu fiz o investimento em cada um. Mas aqui nessa página inicial ele não leva em consideração os proventos, né, os dividendos. Então, para ver a rentabilidade como um todo, levando em consideração a variação do preço das cotas e também os dividendos recebidos, a gente tem que vir aqui em minha rentabilidade. Aqui a gente pode perceber que a minha carteira nos últimos 12 meses, né, ou seja, desde maio, que foi quando eu comecei a investir nessa carteira aqui do canal, ela teve uma valorização de 5,05%, levando em conta, como eu comentei, variação de cota dos fundos e também os proventos recebidos, contra 5,57% do IFIX. Então, por enquanto, a gente não está conseguindo bater o mercado de fundos imobiliários, né? Vamos admitir a verdade aqui. Pessoal, é bom também a gente apontar que como a carteira é puramente de fundos imobiliários, não adianta a gente comparar o rendimento da carteira contra o IBOV, por exemplo, que é ações, né? A gente tem que comparar sempre contra o índice dos ativos que a gente está investindo, que no caso aqui é o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Mesmo assim, a gente não está batendo o nosso benchmark, por exemplo. Nosso benchmark está aí em 5,57%. A gente percebe aqui, é a linha tracejada vermelha, e essa linha verde contínua é a rentabilidade da carteira. Agora vamos dar uma olhadinha nos dividendos, nos proventos recebidos. Painel de proventos. Bem, nesse último mês de julho, eu recebi o total de R$ 6,02 de proventos. Olha, o VISC11 nos deu R$ 1,70, referente a 2 cotas, então ele distribuiu 85 centavos por cada cota. Recebemos também R$ 2,10 do PLCR11, também temos 2 cotas dele, então ele distribuiu R$ 1,05 para cada cota. E o nosso fundo de papel da base 10 aqui, onde a gente tem mais cotas, já que ele é mais barato, a gente recebeu R$ 2,22. Ele distribuiu 10 centavos e uns quebrados ali por cota, a gente tem 22 cotas dele, então que totalizou aí o 2,22 que a gente já comentou, tá? Somando esses 3 proventos aqui, dá o total de 6,2, como a gente já viu. E eu também estou fazendo essa planilha aqui só para a gente acompanhar a evolução dos nossos proventos, né? Como a gente só recebeu proventos 2 meses, né? A gente começou o quadro há pouco tempo, temos só essas 2 colunas aqui no gráfico por enquanto. Primeiro mês a gente recebeu R$ 3,48, nesse mês agora já passou para R$ 6,02, e com o passar dos meses que eu for adicionando aqui os valores do gráfico, vamos supor que, por exemplo, no próximo mês eu receba R$ 9,00 de dividendos, ele adiciona automaticamente ali a nova coluna, né? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui vai ser interessante de acompanhar, então, ao longo do tempo. Bem, pessoal, chegou o momento da gente anunciar aqui quantas cotas, como é que foram os aportes esse mês, né? Eu já não sei quais foram os fundos que eu comprei, mas eu não falei quantas cotas de cada um. Vamos só dar uma recapitulada. Eu estou usando aqui essa página da planilha para fazer o controle de quanto eu tinha para investir nesse mês. No mês passado, tinha sobrado do primeiro mês R$ 1,12, eu aportei mais R$ 300 e recebi, como a gente viu, R$ 3,48. Esses 3 somados deu disponível para a gente investir no mês anterior R$ 304,60. Mas, obviamente, nunca dá para a gente investir esse valor total fechadinho, né? Com as cotas que eu comprei no mês passado, conseguimos investir aí R$ 300,52. Dessa forma, sobrou para o mês atual R$ 4,08 para a gente investir. Aqui a gente pode perceber, caixa inicial no mês de julho, R$ 4,08. Então aqui eu fiz um novo aporte de R$ 300, como é o nosso combinado, recebi R$ 6,02 de dividendos, como a gente já pôde ver, totalizando o disponível para investimento esse mês, R$ 310,10. Então, pessoal, esse mês eu comprei 2 cotas do XPML11, cada uma a R$ 103,85.
comprei uma única cota do JSRE11 a R$ 80,50 e como sobrou uns quebradinhos ali, eu comprei mais 2 cotas do BTCI11, que é o fundo imobiliário de papel que a gente já tem na carteira, mas ele é o nosso único fundo base 10. Então eu comprei 2 cotas a R$ 9,51. Todas essas cotas totalizaram R$ 307,22 de investimentos, fazendo com que sobrem R$ 2,88, né? 310,10 menos 307,22, sobram R$ 2,88 para o próximo mês. Então, se você está seguindo bem a lógica aqui da planilha, no próximo mês a gente vai ter para investir 2,88 mais R$ 300 que eu vou aportar no próximo mês, mais o que a gente for receber de proventos, que isso não tem como saber ainda, já que os fundos não anunciaram os seus proventos do próximo mês. Agora aqui no MyProfit eu vou ter que adicionar manualmente a compra de cada um dos fundos imobiliários que investimos esse mês. Então eu vou fazer um corte rápido no vídeo para não desperdiçar o seu tempo e já volto para a gente ver como ficou a carteira do canal. Bem, pessoal, estamos de volta. A gente pode perceber que aqui nos ativos já constam os ativos que compramos esse mês. Vamos ver como ficou dividido no gráfico de pizza aqui. O fundo imobiliário que mais tem representatividade na nossa carteira atualmente ainda é o VISC11, com 25%, quase 26% aí do nosso investimento. Logo atrás está o fundo de recebíveis, o BTCI11. O fundo de shoppings XPML11 é o terceiro lugar com 22%. De papel, 19%, PLCR11. E 8,66% o nosso fundo de lajes corporativos. Está bem próximo do que eu quero que fique o setor. Lembra que eu comentei que eu queria ali pelo menos uns 10% no setor de lajes? Está bem por aí. E atualmente a gente pode perceber aí que eu já tenho R$ 928,78 investidos, sendo que de aporte foram R$ 900 exatamente. Lembra? 300, 300, 300. 300 em cada mês. Agora vamos visualizar por setor como está distribuído. Então, por enquanto, a gente investiu apenas em 3 setores diferentes dos fundos imobiliários, sendo que está praticamente metade, ali 48% em fundos de shoppings, 43% em fundo de papel, que curiosamente também está perto do que eu gostaria que ficasse quando a gente tiver a carteira mais desenvolvida. Eu quero aí 40% a 45% em fundos de papel. E também, como eu já comentei, a laje corporativa está próximo dos 10% que a gente quer, representando 8,66% da carteira. Bem, pessoal, a ideia do vídeo de hoje era principalmente trazer uma atualização sobre os ocorridos mais recentes do VISC11 e, claro, os demais aspectos da carteira do canal. Acredito termos coberto todos os principais pontos necessários, então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Hoje você pôde me ver escolher comprar cotas do XPML11 mesmo que ele estivesse sendo negociado acima do seu valor patrimonial, algo que eu nunca faria com um fundo imobiliário de papel. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal explicando o porquê o P sobre VP é um indicador muito mais importante para fundos de recebíveis, os famosos fundos imobiliários de papel, do que para fundos de tijolos. Então, se você ainda não tiver assistido a esse vídeo, ele vai estar aparecendo agora na sua tela, desse lado aqui, como recomendação para você assistir em seguida. Como sempre, te recordo que o tempo é o nosso bem mais precioso. Conseguimos vendê-lo, doá-lo, mas nunca comprá-lo. Então, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.